Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Caio na Real Podcast, o seu podcast de vários assuntos. Meu nome é Caio Bonadil, sou psiquiatra, médico do sono e hoje estou com uma convidada super especial, neurocientista também, Elisa Cosaza, surfista nas horas vagas. É uma pena que as horas vagas são São poucas. Muito obrigado pelo aceite deste convite. A gente fez uma live juntos, já em tempos pandêmicos. Foi verdade. E hoje eu queria conversar com você, como eu falei no início, sobre vários assuntos, mas é claro que manejo de estresse, saúde mental estarão nesta pauta. E eu queria começar este episódio conversando com você exatamente sobre isso. A gente tem muita informação hoje em dia sobre manejo do estresse. E muitos aplicativos, muitas ferramentas para a gente manejar melhor o estresse do dia a dia. Por outro lado, o Brasil é campeão de pessoas ansiosas, de pessoas estressadas, ao lado de outros países, né, como Estados Unidos, Japão, China, Índia. São dados da OMS aí que saíram recentemente. Por que, Elisa? Se tem tanta informação, né, tanto acesso hoje em dia a ferramentas, né, de manejo de estresse, por que a gente continua estressado? Bom, Caio, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? Mas eu vejo que essa questão do estresse, ela tem diversas facetas, né? Porque muitas vezes há uma tendência de responsabilizar o indivíduo pelo estresse. Só que o estresse, ele tem um contexto social. Ele tem um contexto não só ligado ao trabalho, né, mas também à sociedade onde a pessoa vive. Ora, se você vive numa cidade como São Paulo, por exemplo, onde nós vivemos, onde você tem a possibilidade de ser assaltado, né? Hoje eu estava vendo uma matéria, por exemplo, em que as pessoas estão comprando 2 celulares agora. Um para deixar em casa, para fazer Pix, e outro para sair na rua. Né? É uma boa estratégia. É uma boa estratégia. Um de backup para assaltos. Exatamente. Você vai para o Rio de Janeiro, você tem um aplicativo para saber onde tem tiroteio. Né? Então, fica muito difícil da pessoa não estar estressada, né? Por mais que ela maneje o seu estresse pessoal. Então, o que eu acho interessante é ela entender que, é claro, ela tem que lidar com o seu estresse, procurar reduzir o seu estresse, manejar o seu estresse no nível pessoal, mas não se culpar, né, pelo que ela não tem controle, que é essa questão toda social e a do trabalho. Com relação ao trabalho, por exemplo, a Associação Psicológica Americana, ela faz uma survey, né, um questionário, né, com a população americana sobre os fatores que levam ao estresse. Tá? E há vários anos, a principal causa de estresse é o trabalho, né, para os americanos. Não deve ser diferente para a gente. Né? Porque enquanto se fala em países como a Finlândia, Dinamarca, a Alemanha, em redução das horas de trabalho, né, aqui as pessoas trabalham muito além das 40 horas semanais. Né? Então, eu acho que tem vários contextos para a gente pensar, não só responsabilizando o indivíduo, é claro que ele tem a sua parcela também, né, ele tem que ter o seu autocuidado, mas também tem questões comunitárias, sociais, que muitas vezes estão fora do seu controle. E as pessoas não colocam na conta das horas trabalhadas durante a semana aquele momento de comunicação profissional extra horário formal, extraoficial, né? Muitas vezes a gente não coloca isso na conta e isso às vezes é muito maior do que o horário oficial, né? Se você pensar muitas vezes um WhatsApp que chega sobre trabalho, né? Às vezes é de um colega que é mais que um colega, é um amigo seu, então você fica meio sem graça de não ajudar, né? É o seu chefe que pediu alguma coisa de última hora, e aí você não entende. Muitas vezes a gente não percebe que não deveria responder, né? Fora do nosso horário de trabalho. Então são coisas para a gente parar e pensar. Eu acho que é muito importante, primeiro, começar a se abrir um debate, né, na sociedade mesmo sobre horas de trabalho. Recentemente eu vi um TED Talk, né, com uma grande especialista nessa questão toda de horas de trabalho e de produtividade, e ela está fazendo grandes trials, né, com um grande número de pessoas e estudando, e tudo leva a crer que trabalhar
4 dias da semana, sendo paga por 5, né? Porque senão não adianta, né? Então, se trabalhar 4 dias por semana, sendo pago por 5, a sua produtividade é até melhor, porque é como se você falasse, não, são 4 dias, né? Eu quero descansar e aproveitar os meus 3 dias, esse dia extra que eu estou tendo aí. Então, eu vou mergulhar, vou fazer o meu melhor. Então, eles estão vendo, por exemplo, que as relações dentro do trabalho melhoram, a relação da pessoa com os clientes, né, se for uma empresa de serviços, melhora bastante, né? E, além disso, a pessoa consegue reduzir o seu estresse e ter uma produtividade maior, né? Você tem falado muito para empresas ultimamente, né? Tem colocado esse debate dentro de grandes empresas, de hospitais, de grandes corporações. As empresas estariam preparadas para essa mudança no Brasil de 5 dias para 4 dias? Olha, eu vejo assim que em alguns setores isso é possível, né? Principalmente nos setores talvez mais ligados à tecnologia, por exemplo, né? Mas é claro, você da área de saúde, você sabe que no caso dos profissionais de saúde no hospital, a questão é mais complexa. Apesar de que, né, esse final de semana mesmo eu estava conversando com alguns profissionais de saúde, eu acho que alguma coisa precisa ser feita, né? Já começando, por exemplo, no caso seu que é médico, você sabe como é a residência médica. Né? Sem contar a própria faculdade, né, como ela é. Mas não é nada estranho você pensar que um residente de medicina trabalhe 80 horas. Sim. Né? Ficou normal, né? Como se fosse normal. E se você não consegue, né? É porque você não é dos fortes, né? Sim. E isso é terrível, porque a pessoa, muitas vezes, ela não percebe o mal que está acontecendo no seu corpo e o que isso vai acabar levando esse indivíduo a médio prazo, por exemplo. Porque quando você é jovem, talvez você não perceba tanto os males que estão acontecendo. Um residente de medicina talvez tenha, sei lá, 24 anos, 25, depende da idade com que ele entrou na faculdade. Saudades. Né? Pois saudades. Saudades, né? Mas aí, de repente, a pessoa entende que aquilo é normal, trabalhar daquela maneira. Quando ela terminar a residência, ela vai continuar trabalhando muito, 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 né? E aí surgem essas pesquisas mostrando, por exemplo, que a mortalidade das mulheres médicas, né, principalmente das mulheres, talvez até por elas terem que sobrecarregar além da carreira com outras questões, né, como os filhos, os cuidados da casa, né? Então, a mortalidade, a sobrevida delas é menor, né, do que se esperaria com mulheres da mesma condição social, etc. Né? Então, alguma coisa precisa ser feita. É curioso que todo mundo concorda, né? Mas fazer alguém precisa ter a coragem de assumir e falar assim, olha, a gente vai fazer diferente. Eu acho que, infelizmente, ainda a gente está aprendendo muito pela dor, né? Recentemente, há uma semana aqui, vocês que vão ver isso gravado, faz uma semana exatamente da gravação desse episódio, que os residentes do primeiro ano de ortopedia da Unicamp, do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas, eles simplesmente jogaram a toalha e falaram, nós não vamos mais trabalhar diante dessas condições. Sim. Não sei detalhes, né, do contexto em que isso aconteceu. Eu imagino o que deve ser, porque fui residente, sei como funciona. Eu imagino que também eles não fizeram isso da noite para o dia. Acredito que existiram tentativas ali de diálogo, mas a gente sabe que muitas vezes a gente esbarra na cultura. Sim. Que ela ainda é muito forte. E até chegar nesse ponto dramático de os residentes chegarem e falar, tá bom, então a gente não vai a gente não vai trabalhar mais, já que não existiu a possibilidade de mudança das condições de trabalho. Então a gente ainda aprende muito pela dor, né? E é uma geração que está olhando mais para isso, né, Elisa, com mais cuidado. Sim. É curioso que pessoas de gerações mais velhas, como é o meu caso, né, geração X, os baby boomers, então nem se fala, né? Mas na hora que olha essa situação, fala assim, esse monte de mimimi aí, né? Só que eles estão tendo consciência, né, dos males que
podem acontecer para a saúde, né? E a saúde mental está muito deteriorada. A gente vê nessa geração mais jovem questões que você sendo psiquiatra, você deve ter visto, eles se mutilando, né, com lâminas, né, e assim por diante. Questões, ainda com a pandemia agora, os educadores têm comentado que parece que está havendo um retardo do desenvolvimento psicológico. Então, eu conversei com alguns educadores também esse final de semana, e eles estavam comentando que parece que um adolescente de 14 está se comportando como se tivesse 12, porque ele não conseguiu maturar emocionalmente convivendo com outros adolescentes durante esse período da pandemia. Né? Eu acho que a população que mais sofreu na pandemia... O pessoal que entrou na faculdade veio a pandemia, ficou sem o que fazer, e os adolescentes que foram privados desse convívio. E tem chegado, sim, no consultório. Não é a minha área de atuação, né? Mas às vezes aparece 18, 19 anos no consultório com essa história que você falou. Né? A falta desse convívio acaba gerando uma situação muito, muito estressora. Né? E você tem visto, depois da pandemia, situações muito peculiares que você nunca tinha visto antes, desse pós-Covid, esse pós-pandemia? O que tem chamado a atenção de você? Olha, o que tem chamado a atenção, felizmente, eu acho que é algo bom. Tá. Eu nunca vi as pessoas tão interessadas em saber como ficar bem, saber como ficarem felizes. Né? Porque foi muita infelicidade e isolamento durante esse tempo, e as pessoas começaram a notar, né? E também tiveram tempo para perceber o quanto elas já não estavam bem. Né? Quer dizer, não é que foi só a pandemia, tem um processo aí. Né? Isso não surgiu há 2 anos, né? Não surgiu há 2 anos, mas esses 2 anos agravou, e também houve uma possibilidade de parar, olhar para o que está acontecendo e falar assim, eu não quero viver assim. Né? E o que funciona, Elisa? O que tem de mais, de novo, de evidência científica, você que é uma pesquisadora, para manejo de estresse? Olha, o que tem de evidência é que não é uma coisa só. Tá. Não é simples. Não é simples. É que, por exemplo, dormir, né, faz parte, dormir bem. Né? E isso é uma das coisas Tá vendo? Tá vendo? Exatamente. Não sou só eu que falo isso. Estou trazendo aqui porque eu sei que é a tua especialidade. E as pessoas, elas não prestam atenção e elas não sabem coisas básicas da higiene do sono mesmo, né? Não vou ficar repetindo aqui que o teu público conhece muito sobre isso, mas, por exemplo, parece assim que é como se tivesse o seu smartphone e cocaína são coisas assim, né? Porque a pessoa não consegue se livrar, ela tem que deixar no quarto. Aí sempre vem aquelas... Mas como é que eu vou despertar? Horas, compra um despertador. Um despertador comum. Que ainda vende, viu, pessoal? Ainda estão à venda. Estão à venda, né? Então... por exemplo, tirar o smartphone do quarto na hora de dormir é uma coisa básica, né? Não ficar com a TV ligada. Aliás, melhor nem ter televisão no quarto, né? Eu levo isso super à risca. Eu não tenho TV no quarto. Meu smartphone fica lá na sala, né? Como sempre tem uma luzinha indireta, eu costumo muitas vezes dormir até com uma máscara, assim, para fazer um blackout mesmo, né? Tem até algumas máscaras mais confortáveis, são mais convexas, assim, para você dormir. Então, assim, cuidar do sono, sem dúvida, é uma das coisas para manejo de estresse. A outra coisa é o trabalho, como a gente estava conversando, né? Felizmente, a gente está vendo essa questão, por exemplo, dos residentes que falaram, não, nesse ritmo, dessa maneira, a gente não vai continuar trabalhando, né? Então, se observar, será que o lugar onde você trabalha respeita o seu trabalho, reconhece o seu trabalho, você tem tempo para descansar, ou as pessoas ficam te requisitando em horas totalmente inoportunas, né? Então, procurar observar, né, isso, e talvez você perceber que é hora de você procurar outro lugar para trabalhar.
E se planejar para E isso, se né? planejar para Não é isso. de um dia para outro que você vai pedir demissão. É porque eu vejo esse movimento da grande, como é que é, do resignation, da demissão que está tendo nos Estados Unidos, Aham. mas eu me pergunto, quantas dessas pessoas não se arrependeram de simplesmente pegar e largar o trabalho, postar nas mídias sociais, né? O momento que está se demitindo, né? Porque as coisas não são assim. Existe uma crise mundial, né? E não é só aqui no Brasil, é mundial, minha gente, né? Com guerra e tudo mais. Então, se planejar, né? E fazer o seu caminho para uma outra empresa ou às vezes até uma carreira, né? Então, quantas vezes as pessoas já com seus 50 anos, eu achei muito legal, eu comecei uma época a estudar essa questão dos 50 a mais, Tá. né? E tem um nome que tem sido usado aí, chamado gerontolescência. Gerontolescência, essa é nova para mim. Gerontolescência. Por quê? Quando a pessoa chega aos 50 anos, hoje, como ela tem uma perspectiva de viver muito, 80 anos tranquilamente ou mais, né? Então, é um momento em que os filhos estão saindo de casa, ou ocorreu um divórcio, ou seja lá o que for, e a pessoa olha para a sua carreira e fala assim, nossa, eu acho que eu quero mudar de carreira. Então, tem gente que vai fazer uma pós-graduação nessa idade, tem gente que vai fazer uma nova graduação, tem gente que começa a se preparar para abrir um negócio, e tem gente, inclusive, que vai começar a namorar de novo aos 50 anos, né? Quer dizer, por volta dos 50, né? Um pouco antes, um pouco depois. Então, eu vi esse termo gerontolescência, eu achei muito interessante, né? E a gente entender, então, que provavelmente é um momento também de estresse, né? Mas que, principalmente se a pessoa não quiser olhar para isso, né? Uma coisa que eu costumo dizer, tem algo incomodando? Não tem jeito. Olhe para isso. Porque senão o incômodo irá perpetuar e provavelmente agravar, né? Só que aí é um negócio, a pessoa pode virar para você e falar assim, mas eu não tenho tempo para pensar nessa mudança. E recentemente eu ouvi um trecho de um podcast que você participou, acho que do Mercado Financeiro. Ah, legal. E você falou assim, não, mas vamos fazer uma inversão de agenda. Primeiro vamos colocar os horários que a gente precisa descansar, e eu acho que dentro desses horários também está um tempo para a gente pensar na vida. Sim. E depois a gente coloca os compromissos, enfim, profissionais. Explica melhor pra gente isso. Qual é essa proposta de inversão de agenda? Essa é uma proposta que eu sempre costumo trazer, porque se a pessoa não fizer isso, ela não vai fazer aquilo que realmente importa para a sua vida. E não vai ter nem tempo de perceber o que realmente importa, né? Então, dentro dessa questão da inversão de agenda, eu colocar, por exemplo, primeiro, que horários você vai dormir? Tá. Né? E é importante ter isso claro, porque senão você vai ficar Netflixando, maratonando coisas, né, coisas, ou vai ficar trabalhando até muito tarde, né? Então, assim, quantas horas você sente que precisa dormir? E então proteja esses horários. Eu gosto de começar a minha agenda protegendo esses horários para descansar e dormir, né? Tem que ter horário para fazer atividade física. Isso é inevitável, né? Se a pessoa ainda não percebeu, né, o que os males estão fazendo se ela não faz atividade física, em breve você vai perceber. Não se preocupe. Uma hora a conta chega, né? Hoje de manhã eu tava ouvindo rádio, um dado agora, enfim, não sei se é a Sociedade de Cardiologia ou se é da ginecologia. Igualou a prevalência de doença cardiovascular em homem e mulher, né? Porque antigamente era muito mais homem. E agora as mulheres estão morrendo igual ou mais, né? Por quê? Jornada de trabalho, essa coisa de ser mulher multitarefa, né? Mulher maravilha, o que se vende muito também em mídia social, né? Que é um pouco triste, né? E as mulheres estão morrendo mais de doença cardiovascular. E isso tem a ver com o estresse também da mulher, não tem? Com estresse, com certeza, né? Com essa coisa de, eu não tenho tempo para cuidar de mim, porque eu cuido de todo mundo. Né?
Então daqui a pouco vai ficar todo mundo sem cuidado, né? Porque você não vai conseguir mais cuidar. Sim. Então eu acho que assim, entender que essa questão do autocuidado é para nós mesmos e também para os outros, né? Então quando eu me autocuido, vamos assim dizer, eu estou também me aprimorando fisicamente, mentalmente, para poder dar uma melhor qualidade de cuidado para as outras pessoas, né? Exatamente. Então, exatamente. eu acho que essa questão, então, de ter um tempo na agenda também, quais os dias e horários que você vai fazer atividade física. No meu caso, eu recomendo ainda você ter os horários para meditar, né? Cada vez mais existem evidências positivas, até na área cardiovascular. Tem um estudo, se não me engano, na Circulation, mostrando que pessoas que têm cardiopatias e fazem meditação têm menor risco de morte, né? Então, eu acho que tudo isso a gente tem que parar e pensar e ver assim, mas o que se adequa ao meu perfil, né? Sair para ir estar com as pessoas, né? Nós somos seres sociais. Conexões. Precisamos de conexões. E agora que podemos nos conectar pessoalmente, vamos priorizar conectar pessoalmente, né? Estar na natureza, né? Então, é ok, né? Nos ambientes urbanos, às vezes as pessoas colocam, sei lá, na parede, um quadro da natureza, vídeos da natureza. Eu acho até válido, mas lembrar que não substitui o contato direto, né? Eu, pessoalmente, eu já substituí horas de trabalho no fim de semana por horas de mar, né? Não tem saída, né? E chega uma hora que você tem que aprender a falar não. Se você não aprender a falar a palavra não, mesmo que com gentileza, né? Você não vai ter tempo para você. E às vezes a pessoa fica com medo de julgamentos, né? Putz, falou não, não quer trabalhar... Não quer pegar coisas para fazer, como assim? Né? Mas você pode ser... como a gente sabe que isso acontece, quando você diz o seu não, você não precisa dizer o porquê. Eu vou dizer não porque eu vou pra praia. Não, você não precisa dizer isso. Você não, eu tenho um compromisso, minha agenda já tá fechada. Precisa se expor, né? Não precisa se expor, porque infelizmente a nossa sociedade não compreende ainda, né? Compreende mal, aliás, quando você... Então, assim... Você precisa descansar, você vai... Então, olha, eu sinto muito, a minha agenda tá comprometida e ponto, né? Essa coisa a gente precisar, muita aprovação, explicação, né? Isso faz com que a gente entre num estado, assim, de culpa, vergonha. Não faz sentido. Elisa, a meditação, hoje em dia, ela está muito ligada ao manejo do estresse. As pessoas fazem automaticamente essa conexão, né? Eu preciso meditar porque estou estressado ou estressada. A gente sabe que é uma prática milenar. Né? Acho que não sei aqui de cabeça os primeiros registros, né? Você sabe muito bem, mas deve ser o quê? De quantos mil anos atrás? Olha, sabe que tem um antropólogo que o Johnson, né, que ele acredita que as primeiras práticas meditativas surgiram quando o homem dominou o fogo, e aí era possível então parar, né, fazer aquela roda, ficar na frente da fogueira, o movimento da chama já te leva a um estado alterado de consciência, então devem ter começado as primeiras práticas mais formais, vamos assim dizer, com o domínio do fogo. Ou seja, há muito tempo. Há muito tempo. Mas antigamente, você acha que era para isso? Para manejo de estresse? Então, nunca foi na origem, né? Nas diferentes culturas. É uma prática muito mais voltada para uma questão espiritual de origem, no sentido de autoconhecimento e autoaprimoramento, né? Seja para, sei lá, conseguir o que se chama de uma iluminação, ou para fazer uma conexão com Deus, né? Porque no cristianismo também existem essas práticas, né? Mas, de qualquer modo, não tinha essa visão utilitarista. Né? Então, eram momentos que a pessoa parava e tentava uma reconexão. Uma reconexão consigo mesmo, né? Com as suas qualidades, para se aprimorar, entrar em estados, vamos dizer assim, mais benéficos da sua mente, conhecer a sua mente, familiarizar-se com a sua mente, né? Porque se a gente conhecer melhor como funciona a nossa mente, como é que ela responde aos estímulos, nós também vamos ter uma melhor vida fora da meditação.
Você sabe as suas reações, né? Você consegue prever, inclusive. Você se conhece melhor, como que você costuma agir, né? E encontrar essas qualidades internas, o que você pode fazer por você e fazer pelo mundo, né? Uhum. Eu acho que esse é um aspecto que sempre fez parte da origem, pelo menos da maior parte das práticas meditativas. Tá. Aí, quando vem para o nosso meio, né? Então, por exemplo, o nosso mundinho, né? Nossa bolha. Nossa bolha. O que acontece? Por exemplo, o Jon Kabat-Zinn, que é a pessoa que criou o primeiro programa de mindfulness, né? Ele era um biólogo molecular, enfim, que começou a se interessar pelas práticas, anos 70, né? As pessoas iam fazer yoga, retiro, e ele começou a ver que isso podia ajudar pessoas com dor crônica, né? E realmente ele viu no estudo dele que ajudava as pessoas a manejar dor, depois ele percebeu que ajudava as pessoas a manejar o estresse, né? Então, veja bem, eu vejo que o trabalho do Kabat-Zinn foi todo muito bem intencionado, né? Tentando ajudar as pessoas, né? Só que... Aí o que acontece? Aí, de repente, tudo começa a ser colocado num contexto, vamos dizer assim, menor, né? Então meditação é para isto, para aquilo, para dor, para estresse, para ajudar a cuidar de sintomas de depressão, para cuidar disso, daquilo. Mas, mesmo assim, eu acho que é muito importante notar que as pessoas precisam entender que tem limitações nessas práticas, né? Mesmo para o manejo do estresse. Mesmo para o manejo do estresse, em especial se a pessoa tem depressão ou ansiedade. Tá. Né? Então, tem um melhor momento para a pessoa começar a inserir a prática junto com terapia cognitiva, por exemplo, que é uma das coisas um dos programas mais conhecidos, é quando a pessoa está bem e para prevenir uma recaída. Aliás, né, se a gente pensar numa pessoa que está realmente deprimida, ela não vai nem ter motivação de querer aprender nada, muito menos meditar. Né? Então, o ideal seria como um processo de prevenção de recaída. Né? Tá. Tomar cuidado também com pessoas que têm traumas, né, recentes, porque se a pessoa não está habituada... Uma coisa é se você já é um meditador mais experiente, né, e passou por uma situação traumática, talvez você saiba manejar o uso dessa prática. Mas se você não conhece a prática e você acabou de ter um evento traumático, né, talvez parar e se observar não seja o melhor. Pelo menos fora de um consultório, fora do contexto que você esteja com seu psicólogo, sei lá, e que conhece técnicas meditativas, né? Então, eu acho que, assim, tem essas questões. Mas, de uma maneira geral, se forem práticas curtas, né, como se tem na maioria dos aplicativos, né? Eu acho que é grande chance de você ter muito mais benefícios. Você é bióloga de formação. Isso. Lecionou. Como que você descobriu a meditação? Como que isso foi incorporado assim na sua vida? Na verdade, acho que os primeiros contatos que eu tive com práticas, né, do tipo meditação foram durante o treino de arte marcial. Tá. Eu comecei a praticar Aikido quando eu tinha 12 anos de idade, né? Antes de ser bióloga, antes de saber como o cérebro... biologia. Mas apesar de já gostar muito de biologia. Tá. Né? Então, eu sempre gostei muito de estudar, né? Desde criança, assim, eu lembro quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu adorava pegar aquelas enciclopédias, né? Coisas que existiam. Você tinha Barça? Tinha Barça, tinha... Larousse. Essas coisas assim. A Larousse vinha na Caras. Você assinava... Acho que era... Minha mãe assinava Caras, aí vinha uma Larousse, assim. Você tinha Angélica na capa e eu vinha uma Larousse do lado. Total coerente, né? Mas enfim... Mas eu sempre gostei muito de ler, mas de qualquer forma, eu comecei a fazer essas práticas durante a arte marcial. Aliás, a arte marcial eu acho que é uma coisa, que eu recomendaria muito, principalmente para crianças e adolescentes, né? Claro que eu sempre digo, é muito importante ver o professor, né, de arte marcial, se ele está ensinando de uma forma mais tradicional, estimulando, bem estilo Karate Kid, né? Eu sempre costumo dizer assim para as mães interessadas, o professor que dá aula de arte marcial, ele dá no estilo do Karate Kid, então tá certo, vai por aí, né? Disciplina, repetir os movimentos, desenvolver paciência e assim por diante. E competição é legal, né? Mas não é o objetivo final da história. Né?
E porque te ajuda muito a conhecer o seu corpo, conhecer a sua mente em situações adversas. Tem muita frustração, porque você vive, acho que você mais cai do que derruba. É. E mas na época você não sabia que isso era uma espécie de uma meditação mais ativa, assim. Não, eu imaginava que tinha a ver com alguma coisa de meditação, né? Porque, enfim, tinha algum contato, minha família é japonesa, então tinha algum contato com o budismo, etc, né? Mas, de qualquer maneira, eu só fui começar a praticar, assim, ou conhecer outras práticas já quando eu tinha uns 17 anos, por aí. Sempre tive muita curiosidade por essas questões, assim, do humano, do autoconhecimento, quem somos, para onde vamos. Você treina ainda Aikido? Eu parei, Parou. né? Primeiro, por causa da minha carreira mesmo, né? De ciência, a gente... você tem uma flexibilidade de horários, etc. Né? E aí, para você continuar treinando e sendo professor, você tem que ter aqueles horários livres, né? E depois também, hérnias cervicais e lombares também, você fala assim, bom, continuar caindo desse jeito, que tem muitas quedas, né? Sim. Não ia dar muito certo com o passar do tempo. Mas você não tem dor crônica? Eu tenho a dor controlada. Como é que eu vou dizer? Assim, eu tenho minha fisiatra, né, a Cris, né, lá do Einstein, que ela cuida bem da minha coluna. Então, assim, eu sempre mantenho com atividade física. Apesar da hérnia, minha lombar, por exemplo, não me incomoda há muito tempo. A cervical já é um pouquinho mais... incomoda um pouco mais, mas... eu consigo fazer as atividades. Eu surfo e tudo. Dá pra né? surfar. Dá pra surfar, enfim, tranquilo. E o surf entrou como na sua vida? Eu sempre gostei muito do mar, da água, de nadar, né? Mas eu não tinha amigos que iam pra praia, os meus pais não costumavam ir com tanta frequência pro mar. Apesar do meu pai, ele ser o que o pessoal chama de um waterman, né? O que é um waterman? Um cara que sabe pescar, nadar, remava, enfim, e só não surfava porque eu acho que não tinha acesso, mas senão ele teria surfado, né? E aí, quando ele veio para o Brasil, depois ele acabou se envolvendo em trabalhar, sustentar a família, né? Eram outros tempos, ele acabou largando. Mas eu sempre tinha uma coisa com o mar. E aí, quando eu estava já com mais de 30 anos, na academia que eu estava, começou a ter aulas de surf na piscina. Falei, vamos experimentar fazer isso. Só que eu logo saquei que isso não ia muito longe, né? Aí eu comprei uma prancha por conta própria, né? E eu ganhei uma aula lá na escola de surf da Riviera. Aí eu fui para lá e eu tenho, até hoje assim, frequento, fiz só uns 20 anos, né? Já levou uns caldo? Com certeza, né? Daqueles que você fala assim, se vier mais uma onda, eu não sei o que será, assim, sabe? Já era. Já Ainda bem era. que na Riviera não tem coral, né? Não tem coral lá, mas a gente acaba sempre viajando para outros lugares para surfar também, né? E assim, eu pretendo manter o surf na minha vida o máximo que eu puder, porque eu vejo que tem várias qualidades e práticas no surf que podem te ajudar muito no processo de envelhecimento. Por exemplo, você tem que manter reflexo, né? Remar e ficar em pé naquela prancha tem que ser assim, num estalar de dedos, porque é muito rápido, né? É tudo muito rápido, né? Outra coisa, capacidade de tomada de decisão. É testada o tempo todo. O exercício aeróbio, né, da remada, ou anaeróbio da força que você precisa fazer para subir, para manobrar minimamente, né? Você precisa de força. O contato com o mar, os amigos que eu faço no surf são pessoas assim incríveis, né? Porque são pessoas que de alguma maneira elas já perceberam que precisa ter qualidade de vida. Você não vai achar um workaholic completamente doente, estressado que tá surfando. Né? Mas é muito curioso que boa parte ali dos meus amigos são desde presidentes de empresa, Sim.
diretor. Mas que ressignificaram Que de alguma forma, né, ressignificaram a vida. E o surf ajudou, na maioria dos relatos, o surf ajudou a ressignificar a vida e a entender que é importante ter tempo para si. Você tem feito umas surf trips, assim, uns rolê aleatório com a sua prancha? Sempre, né, que eu posso, assim. Então, a última vez que eu viajei foi em 2019, né, antes da pandemia. Fui para Costa Rica, já fui para Costa Rica algumas vezes. Aliás, depois que liberaram as praias, eu fui uma vez para Florianópolis para surfar também com os meus amigos, com o Flávio lá da Mormai, né? Já fui surfar também em Garopaba. Mas como eu costumo deixar claro, né, até para as pessoas não terem expectativas, eu surfo mal, mas eu adoro surfar. Pois é, eu vi recentemente um post no seu Instagram que você falou que você surfa mal. Eu fiquei pensando, mas o que é surfar mal? É porque você leva muito caldo? É porque não fica em pé rapidamente na prancha? Não, assim, essas coisas básicas tudo bem, mas eu acho assim, as manobras, né? Tá. Porque tem todo um refinamento de manobra, né? Do tipo, você subir, descer a onda e fazer... Eu não faço isso muito bem, não, né? Tá. E eu adoro ficar olhando quem faz bem, né? Ainda não dá pra ir pra Nazaré, pegar aquela onda acho que nunca light. dará. Tá. Nem é meu objetivo, assim, Lá é nessa pra vida. poucos, né? É pra poucos, muito poucos. Né? Mas eu acho muito doido aquele negócio. Eu vejo no off e às vezes na Sport TV aparece também alguma coisa. Eu acho que aquilo ali é o ápice da... Sei lá, o cara que consegue pegar uma onda daquela, acho que ele chegou no topo do esporte, né? É que são qualidades diferentes, tá? Tanto que a categoria Ondas Gigantes é uma categoria diferente do Championship Tour, né? Então, é uma outra... Assim como longboard... outro universo. É outro universo também. Então, minimamente, onda gigante e longboard é diferente do que se, vamos dizer assim, avalia de um atleta no Championship Tour, né? Tá. Que são muito mais essas habilidades de manobras, né? Em diferentes ondas até grandes, mas não no estilo de um Nazaré, né? Ondas menores, mas aí ele justamente tem que mostrar essa habilidade de conseguir fazer render uma onda que não parece muita coisa, né? Sim. E as manobras aéreas, né? Esse tipo de manobras mais complexas. Então, são diferentes surfs. Esses caras que vão, né, para ondas grandes, né? Você tem, no Brasil tem o Burle, né? A Maia Gabeira. O Brasil tem um monte de o atleta. Rodrigo Coxa, que acho que até agora ele ainda está como recordista mundial. Recordista, exatamente. Mas é um paradoxo, né? Porque o cara vê um negócio daquele lá, uma parede de 40 metros de altura na frente dele, você vai ficar muito estressado, né? Como que você acha que eles administram isso? O que eu percebo é que existe um treino, né, muito específico, tá? Inclusive, falando em termos de manejo de estresse e respiração, eu acho que todos eles praticam yoga, principalmente os pranayamas. Os pranayamas são vamos dizer assim, os exercícios respiratórios do yoga, né? Tá. Porque eles precisam trabalhar muito com a capacidade pulmonar, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, em relaxar nessa condição adversa. Se você se desesperar que você caiu da onda e ela caiu sobre a sua cabeça, né? E você está com dificuldade de subir, apesar de que agora você tem uns equipamentos que inflam, né? Até não muito tempo atrás não existiam esses coletes que inflam. Você infla o colete e você sobe. Mas lembre-se que onda vem em série. Já está vindo outra. Já né? está vindo outra. Você não está livre. Você não está livre. Provavelmente você vai... Talvez ter tempo de respirar, talvez não, e você já vai de novo lá para baixo. Né? Então... E Nazaré tem um paredão na sua frente, né? Não é que tem uma praia. Às vezes você pode dar ali com a... Tem do lado tem uma praia, né? Mas tem uma parede aqui, onde fica aquele farol lá, né? Você já passou por uma situação muito difícil, assim, no mar? Não tão difícil. Que você falou, nossa, fudeu, o que eu tô fazendo aqui? Não, isso já aconteceu, mas o que eu percebo...
A nossa mente, ela cria mais... ela hiperdimensiona os riscos. O que, de certa forma, é bom para evitar de você realmente chegar num risco limite, né? Mas eu cheguei a fazer, por exemplo, um curso, né, justamente de apneia para surfistas, né, que foi com o Christian Dekeker, né. Ele treina pessoas que vão para ondas gigantes, o que não é o meu caso. Mas eu sempre achei importante você conhecer técnicas respiratórias e saber os seus limites, né. E aí, fazendo o curso, a gente percebe que, na verdade, a gente tem muito mais ainda de capacidade de oxigênio, né? Enfim, do que a gente fala, meu Deus, né? Então, assim, até esse meu Deus é uma coisa que é legal para te dar um alerta, mas se você entrar nesse estado, você provavelmente vai acabar esgotando o seu oxigênio. Então, aprender a controlar esse momento, relaxar, né? A onda veio, te tomou o caldo, você tem que soltar o corpo e relaxar. É paradoxal, mas você tem que aprender a fazer esse paradoxo. Por outro lado, quando eu treinava Aikido, isso já era uma coisa que a gente treinava muito, né? No Aikido você tem treinos mistos, com pessoas de diferentes idades, gêneros e tudo, né? Então, às vezes tem alguém grande que vem e agarra você ou ataca, né? Se você não conseguir relaxar, você não sai do golpe. Né? Não interessa o tamanho da pessoa. Não interessa o tamanho da pessoa, porque se você... quando você tensiona o corpo, você dá pontos de suporte para a pessoa. Tá. Né? Então, assim... você tem vários apoios ali. Então, você saber tirar o suporte certo para você conseguir soltar minimamente um braço que seja, né? É o que vai te fazer dar o contragolpe. E por que a gente hiperdimensiona riscos? Do ponto de vista cerebral. Por que isso acontece? Biológico, eu vejo assim. Primeiro, isso é um bom mecanismo para te deixar bem longe daquilo que realmente é um grande risco. Tá. Né? Então, isso te permite sobreviver. Mas, por outro lado, se você estiver no risco e você começar a hiperdimensionar, se for água, por exemplo, você tem que dar um jeito de cortar aquele tipo de pensamento, senão você vai começar a desesperar, oxigenar, exigir muito consumo de oxigênio. Então, você tem que conseguir soltar e relaxar. Então, a vida é feita por paradoxos, né? Tá. Quanto tempo você consegue? Qual que é o teu recorde de apneia? Isso é muito ruim. Eu chego perto de... Agora, olha, pra falar a verdade, eu precisava até voltar a treinar um pouco mais, mas pra mim é 2 minutos. Mas isso não é nada se você vai pensar no pessoal de ondas gigantes, que eles ficam 4 minutos, enfim. Meu Deus do céu. Mas, 2 minutos dá até um desespero pensar que 2 minutos sem respirar. Né? É muito... Mas o corpo, ele se adapta, treino, né? Treino, adaptar e não consumir a energia desnecessariamente. E hoje você vai... Todo final de semana você tá surfando? Como que tá isso na sua rotina? Né? Como, por exemplo, esse último fim de semana eu não consegui, que eu estava dando aula na nossa pós lá no Einstein, até fazer propaganda, gestão emocional nas organizações. Einstein. Né? Eu quero o nome de vocês aqui, hein? Do lado aqui. Lá no Einstein, né? Até o curso é bem legal, gestão emocional nas organizações, Cultivate an Emotional Balance, porque a gente justamente trabalha com esses diversos aspectos da regulação emocional. Né? E as pessoas se formam instrutores, então, dessa técnica do Cultivate an Emotional Balance. Um coaching de manejo de estresse. Isso. Né? Dentro das organizações. Dentro das organizações, ou tem também casos de médicos, psicólogos que vão usar no consultório, enfim. Aí a pessoa utiliza da maneira como achar melhor. Como que funciona essa pós, Elisa? Como é que... É uma pós-graduação lato sensu? É uma pós-graduação lato sensu, são 420 horas. Agora, no próximo... pauleira! No próximo semestre, começa em setembro, são aulas todas as terças-feiras à noite. Tá. Né? E a gente tem um retiro de 1 semana. Tá. Em janeiro. Né? No caso da turma que começa em setembro. Pra onde vocês vão? Você pode dar um spoiler? Sim, a gente vai para um convento em Itapecerica da Serra. Tá. Né? E aí a gente já
já tem um acordo com o convento, então as irmãs já conhecem bem o que a gente precisa, tudo, alimentação, tem espaço para caminhar e tudo, então é bem legal. Tá. E aí, qualquer profissional... Pessoa que tenha uma graduação pode fazer. Ah, tá. Né? Tá. Porque é uma não precisa ser da saúde. Não precisa ser da saúde. Tá. Aliás, é muito curioso que a gente teve um semestre que a gente teve muita gente da área de propaganda e marketing fazendo. Porque acho que é o pessoal que... é o pessoal que mais precisa de estresse, né? Que trabalha em agência, uma loucura. A gente tem agentes da Polícia Federal que já fizeram, Ministério Público, essas grandes empresas de tecnologia, né? Também. Você falou do Einstein, né? Que é uma instituição, assim, não dispensa aqui qualquer tipo de comentário, né? A importância que o Einstein... enfim, conquistou, né, ao longo desses últimos anos e acabou de abrir um prédio maravilhoso, né, com muita estrutura de pesquisa, de ensino, enfim. Então, indo com tudo. Mas quando você fala de pesquisa, mesmo com todos esses recursos, quais são os seus desafios assim, para a pesquisa de neurociência? Você ainda identifica alguns tipos de barreira, né? A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Uma questão social importante, né? Como que isso é manejado dentro do seu dia a dia como pesquisadora? Porque por mais recursos que você tenha, acredito que ainda existam desafios. Nós temos, né, a infraestrutura, né? Uhum. Os equipamentos, mas a gente precisa dos grants, né? Dos financiamentos para tocar o projeto em si, né? Cada projeto tem a sua necessidade, às vezes precisa... desde o transporte, às vezes do pesquisador ou dos voluntários, instrutores que a gente precisa se for para fazer uma avaliação de uma intervenção, contratar entrevistadores, enfim, né? Mas, de qualquer modo, eu acho que sempre o grande desafio é fazer uma boa pergunta em pesquisa. Que é aquilo que a gente aprende lá na faculdade, né? Qual que é a sua pergunta, né, pro estudo? Exatamente. Qual é a sua pergunta, né? E qual é o método que você vai utilizar para responder essa pergunta, né? Então, e eu vejo assim, a criatividade como algo que é essencial para você fazer também uma boa pesquisa, né? Então, assim, o que é necessário saber, né? E como é que você vai conseguir responder isso? E quais perguntas você tem feito, Elisa? O que você tem pesquisado? Olha, a gente tem o último estudo que a gente publicou, né, foi em dezembro agora do ano passado. A gente está com 2 artigos agora que estão em revisão, né, e estão para sair, quem sabe, logo. Mas o último estudo foi bem legal. A gente queria saber, né, qual que é o efeito da pessoa ter afirmações autocompassivas, né? Vamos explicar o que é isso, né? As pessoas, geralmente, quando tem um problema, erram ou fazem alguma coisa, ficam num estado de sofrimento muito grande, né? E se culpando e tal, e blá. Então, a gente bolou um experimento muito simples, em que a gente foi convidando os voluntários. Eles estavam com o FNIRS, que é um equipamento que mede a atividade cerebral, né? Mas ele é mais portátil, você não precisa ficar dentro da máquina de ressonância magnética, que você tem que ficar numa posição totalmente artificial, deitada, né? Você pode ficar sentado e tal. E ele também estava sendo medida a variabilidade cardíaca. De frequência cardíaca. De frequência cardíaca, né? E aí, num primeiro momento, a pessoa procurava, a gente instruía, né? Olha, você vai agora procurar se lembrar de um momento de dificuldade, de sofrimento que você teve recentemente, procura se lembrar como é que foi isso, Então, a pessoa ficava, assim, uns 5 minutos, né? Com alguns intervalos, procurando se lembrar e trazer as sensações e tudo mais, né? Tá. E logo depois, ela era estimulada a repetir frases autocompassivas, do tipo assim, todos nós somos humanos, erros acontecem,
né? É muito importante nós nos acolhermos quando passamos por situações desse tipo, trazer a bondade para com a gente mesmo. E a gente foi trabalhando essas frases, né? E a gente viu claramente a mudança da atividade cerebral, que estava mais intensa, né, nessa região pré-frontal, na situação de estresse, comparada à situação autocompassiva, confirmando que realmente aquela situação devia ser mais estressante mesmo do que a condição autocompassiva. E, além disso, tinha uma redução da frequência cardíaca na situação autocompassiva e também um aumento do que se chama de variabilidade cardíaca, que é uma das medidas, vamos assim dizer, de saúde cardiovascular. Né? Tá. Então, o quanto você parar, né, 5 minutinhos para você olhar, né, cuidar de você, ser gentil com você mesmo. A gente é tão gentil com o amigo, né? Por que a gente não é gentil com a gente? A gente fica se chicoteando, né? Faz tudo pelo outro, mas a hora que a gente... Então, o quão bem fez 5 minutinhos, né, de ir com uma atitude autocompassiva, né, e sair daquela coisa do sofrimento, do estresse. Muito bacana. E você falou sobre... Então, assim, claro. Isso é uma das coisas também para você fazer para manejar o seu estresse. No dia a dia, né? Dia a dia. Introduzir pequenas pausas, né? Pausas. E são coisas que não vão alterar a sua agenda, né? 1 minuto, 2 minutos. E você falou sobre fazer a pergunta certa, a boa pergunta e ser criativo, né? Na hora que for fazer a pesquisa. Você se considera uma pessoa criativa? Eu me considero uma pessoa criativa. Eu acho que, assim, talvez uma das minhas qualidades, né, que eu vejo como talvez uma das principais, é conseguir juntar o Lé com o Cré. Né? Importante. Coisas que aparentemente parecem não ter sentido, não se juntar, mas assim, não, mas e se a gente fizer assim? Né? Tá. Então, geralmente, essa costuma ser a minha contribuição. E o ambiente de pesquisa, você exercendo a sua criatividade, ele deixa de ser também um pouco quadrado, né? Sim. A gente sai um pouco da estatística, a gente pode dar uma filosofada a mais, né? Vamos dizer assim. Eu acho que, assim, talvez seja uma característica da maior parte dos meus experimentos. A gente sempre ter algum elemento diferente, né? Sim. Minha ex-aluna de doutorado, a Camila, ela acabou de ganhar um prêmio, né, que certamente envolveu muita criatividade dela, minha também, que eu fui orientadora e da equipe, né? A gente ganhou o MOB Award. MOB? Né? Que é de mobile, né? Então, assim, de móvel, né? Tá. Então, assim, é um prêmio dado para o uso de eletroencefalograma em condições fora do laboratório. Tá. Né? E o que a gente conseguiu esse prêmio, né, em especial a Camila, claro, porque nós conseguimos utilizar o eletroencefalograma numa condição muito peculiar, que é enquanto os pilotos de helicóptero da aeronáutica estavam treinando a manobra de recuperação de queda da aeronave. Tranquilo. Super. Né? Super. E porque quem trabalha um pouco com essas tecnologias sabe dos ruídos, problemas que tem. E ela conseguiu filtrar os ruídos e extrair os microestados com o eletroencefalograma, né? Que são estados momentâneos, né, do cérebro, de um dado momento do cérebro. E foi bem interessante, exigiu criatividade, botar eletroencefalograma no cara que vai... Né, ninguém caiu, não, né? Não teve uma... Mas, assim, é que a Força Aérea tem todo um treinamento muito... O Coronel Scarpari, né, que estava com a gente e foi também... Uma parte do estudo foi o doutorado dele. É um dos pilotos mais experientes nessa manobra. Além do piloto que está treinando, tem o instrutor dele do lado, né? Tem uma série de coisas. Você não desliga 100%, né? Na nave você reduz muito o motor, mas você não chega... Apesar de que algumas vezes eles chegaram a fazer com os mais experientes, né? Mas, enfim, é um estudo que foi muito comentado aí, né? Principalmente dentro da área de aeronáutica. Eu não entro no helicóptero, mas nem a pau. Eu morro de medo. Só se eu, sei lá, se eu precisar muito, mas eu morro de medo. Dá uma sensação ruim, sei lá. Eu não entro. Eu nunca entrei. Acho que eu
Não quero entrar, não. Não quero entrar, não. É bom entrar, se entrar é bom ter um piloto bem treinado. Isso, depois você me passa o contato do coronel, que eu acho que eu só vou entrar com ele. E, além da pesquisa, você exerce sua criatividade em outras coisas do dia a dia? Onde você consegue exercitá-la? Em que contextos? Eu agora parei, mas eu gostava desde criança, eu gostava muito de desenhar. Desenho. Desenho, enfim. Mas assim, acho que atualmente eu exerço mais criatividade nessas questões de elaborar experimento. Tá. Né? E aula. Preparar aulas. Né? Eu acho que assim, eu nunca faço uma aula muito convencional. Tá. Né? Então eu acho que preparar aula também é uma coisa que eu exerço a minha criatividade. Como que é a sua aula não convencional? Talvez uma dessas aulas foi muito até engraçada, porque o Einstein ele coordena uma Olimpíada de Neurociências, né? Então, alunos do ensino médio vão lá e alguns dias eles têm aulas para preparatórias, depois tem o exame, e depois eles vão, chama-se Brain Bee, né? E depois eles vão para o Mundial, inclusive, né? Os que ganham no nível nacional. Aí eles pediram uma vez para dar uma aula sobre a neurociência da meditação, né? E daí eu falei assim, puxa, moçada, né? Eu cheguei já a dar aula em cursinho, né? Então eu falei assim, não vai dar para dar uma aula assim, normal, né? Aí eu peguei, fiz a abertura da apresentação, né? Tem um software que você consegue fazer a abertura como se fosse do Star Wars, com a música e tudo, né? Então eu inventei uma história, né? De uma estrela distante e tal. E aí eu entro vestido de Jedi. Ah, você fez isso? Aula. Ótimo. Estilo Obi-Wan Kenobi, assim, sabe? Ótimo. Tá gravado isso? Tá gravado, tem em algum lugar aí na internet. E aí foi muito divertido, porque daí depois, durante a aula, eu fui relacionando o treinamento do Jedi, colocando a prática meditativa, porque como eu sou bem geek, né, eu tenho o manual do Jedi. E lá no manual do Jedi está lá que você tem que treinar a meditação, pelo menos 2 horas por dia, Então eu fui explicando como se fosse explicando para os padawans. Eu não sabia, você é geek. Total. Além do Star Wars. Star Trek. Star Trek, eu acho que eu sou mais fã de Star Trek do que de Star Wars. Star Trek eu assisti a série clássica, nossa, pelo menos umas 3 vezes inteira. A nova geração, umas 2, 3 vezes também. E aí vai, assim, vou acompanhando. Você vai nas feiras, assim, vestido eu ia, de quando Jedi? tinha não sei nem se tem ainda, mas lá nos anos 90 eu cheguei aí, até tinha incorporava mesmo. Incorporava coisas, assim. Eu tenho até um autógrafo do Leonard Nimoy. Olha só. Na foto dele. Leonard Nimoy é o ator que fazia o Spock. Que doideira isso, que doideira. Mas você acompanha... Hoje tem alguma coisa que você acompanha? Porque Star Wars, Star Trek... lógico, são coisas atemporais, né? Mas hoje... Não, eles ainda têm séries novas. Tem a Discovery, que estava passando na Netflix. E tem na Amazon. Eu só assinei a Amazon por causa disso, porque tem o Picard, que é a série com o Patrick Stewart, né? O autor que faz o Picard. Ele agora com 80 anos, uma nova série. Com ele. Que doideira. E como que você, falando desse mundo aí do Star Wars, do Star Trek, muita coisa que aparece ali, né? A gente tem acho que o grande maluco do momento do mundo é o Elon Musk, né? Que falou abertamente que vai colonizar Marte e ele tá com muita certeza disso, né? Pra você que é geek aí, que acompanha essa coisa do espaço há muito tempo, como é que você olha pra essa afirmação do Elon e de outras pessoas que querem fazer isso também? Você acha isso, pô, puta que da hora, a gente vai conseguir? Ou você olha meio assim, pô... Olha, eu olho meio assim, né? Porque eu acho que a gente pode até fazer isso depois de cuidar desse planeta. Né? Depois que limpar a poluição... Você acha que tem muita coisa ainda pra fazer aqui? Porque senão a gente sempre vai ficar olhando para outras coisas e vai deixar de fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito é cuidar deste planeta. Né? Dentre outras coisas, uma das coisas que ninguém quer mexer é a superpopulação.
Pois é. Né? Não Pois tem é. como você ter um planeta sustentável se a população continuar crescendo da forma que cresce, Uhum. né? Então, cuidar disso, das taxas de natalidade, né? Enfim, cuidar mesmo para que as mulheres no planeta todo possam ter a opção de ter menos filhos e cuidar Uhum. desses filhos com qualidade, né? Sim. Enfim, ter lugares onde as pessoas... Ainda hoje nós temos lugares onde as pessoas passam fome. Como assim? Então, eu acho que cuidar do planeta e das pessoas aqui, né? Eu acho que vai ser um ótimo treino quando a gente conseguir fazer essa lição de casa, pensando agora como professora, né? Uhum. Quando a gente conseguir fazer a lição de casa, de ajustar, né? Dar uma ajeitada nesse planeta, cuidar bem desse planeta, acho que aí tá na hora da gente pensar em para outro lugar. Senão vai ser uma fuga, né? Uma coisa de escape. Sim. Né? Fica parecendo que nem aquele filme lá, No Olho Pra Cima, né? Eu achei meio bobinho esse filme. Assim, a crítica é legal, mas eu achei... A forma como foi feita, né? Gastaram muito com o ator, pô. Podiam ter feito... Podia ter sido melhorzinho, né? Mas eu gostei da crítica. A crítica é boa. E no seu dia a dia, Elisa, como é que você maneja seu estresse? Porque você mora em São Paulo, assim como eu. Como é que dá pra abstrair toda essa doideira que a gente vive aqui? Olha, eu faço algumas coisas, não, acho que eu faço várias coisas. A primeira delas eu não dispenso fazer atividade física de manhã. Tá. Né? Acordou? A primeira coisa é sair com os cachorros. Por sorte, eu tenho 2 vira-latas que exigem caminhar bastante, né? Aí depois eu vou pra academia, né? Musculação? Musculação mesmo, a parte... E depois... Ou eu faço faxina. Que é uma ótima atividade física. Eu decidi que eu vou fazer a faxina do apartamento. E é um apartamento dos anos 50, ele dá trabalho, viu? Então Ele é grandinho, é grandinho. Mas eu decidi fazer porque faz parte da coisa de atividade física. E o que eu acho também, eu consigo... Como é que eu vou dizer? Como eu cuido, eu sinto realmente como se estivesse integrado àquele ambiente. Tá. Né? Não fica parecendo que eu tô num quarto de hotel, sabe assim? Né? Então, assim, eu conheço cada detalhe, onde estão as coisas, e eu procuro fazer as coisas com carinho, sabe? Entendi. Né? Outra coisa é a prática de meditação, né? Todo dia. Cuidar do sono, como eu te falei, isso pra mim eu caio no sono bem. Que bom, que bom. Né? Dormir bem. Outra coisa também é fazer os exames médicos, e isso é uma coisa que as pessoas não entendem que faz parte, né, de cuidar do estresse. Mas eu faço certinho os exames ginecológicos, os periódicos, os exames periódicos, tudo certinho, né, para ter um melhor controle. Uma coisa que eu sei que preciso fazer é controlar um pouco mais o meu peso, né? Mas, vamos dizer assim, não é porque eu como... você só come só bobeira? Não, eu não como só bobeira. Né? Eu como muito bem de tudo. Você gosta de comer? Eu gosto de comer, gosto de cozinhar. Isso também é um problema, né? Quem cozinha e cozinha bem... Pois eu tenho esse problema também, Às vezes eu dou uma abusada no macarrão. Exatamente. Ainda mais quando a gente faz a massa, né? Exato, é um problema. O que você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar massa, né? De fazer o macarrão também quando dá tempo. Uma coisa que eu decidi, a outra coisa que eu achei bom pra mim, eu decidi não comprar carne vermelha pra eu fazer em casa. Eu compro carne branca. Tá. Se você me perguntar se você não come carne vermelha, eu como carne vermelha quando eu como fora de casa. Tá. Né? Quando você vai na churrascaria. Eu nem churrascaria eu tenho ido. Eu tenho muito assim, sei lá, eu vou um hambúrguer, vai. Né? Mas churrascaria também é uma coisa que eu não vou há muito tempo. Né? Tá. Por algumas razões. Primeiro que eu acho que a questão da sustentabilidade, a gente tem que olhar para isso. Mas também excesso de carne vermelha. Eu já não consigo comer tanta carne vermelha como eu comia antes, né? Então, eu acho que, enfim, são várias coisas que eu procuro prestar atenção. Sim. Né? E a meditação é todo dia? Todo dia você reserva ali um horário? Sim, todo dia. Né? Tá. E eu acho que é muito importante também
tomar as medicações, porque eu tenho algumas coisas crônicas, né? Do ponto de vista cardiovascular, é muito ruim a história da minha família, nem tanto de pai quanto de mãe. Mas vocês orientais, vocês são meio zicados. Cardiovascular, gastrointestinal, não sei o quê. Exatamente. Mas você se cuida. Você eu me cuido, mas eu tenho uma hipertensão, mas ela é uma hipertensão controlada e tal. Mas assim, eu tomo regradamente, tudo certinho, né? Vitamina D, né? Essas coisas assim, enfim. Tá tudo direitinho. Acho que isso faz toda a diferença. Vai viver muito tempo ainda. muito tempo. O que você falaria para uma pessoa que está querendo começar as práticas meditativas? Tem um caminho? Porque, obviamente, você não vai virar um Dalai Lama da noite pro dia. Por isso mesmo, eu acho que vale a pena... Bom, duas coisas. Aplicativo para você experimentar. Eu sempre costumo falar do aplicativo que nós criamos com a Natura e para a Natura, né? Que é o Meditação Natura, né? A gente testou esse aplicativo, então a gente sabe que ele realmente reduz estresse e melhora bem-estar em comparação a um outro aplicativo que nós criamos. Então, assim, a gente sabe que esse realmente ele funciona e funciona bem, né? E a outra coisa que eu diria também é fazer yoga. Tá. Né? Por quê? Porque no yoga sempre costuma ter uma prática de meditação, e se o yoga ele é bem feito, ele é uma aula inteira de meditação, porque você faz prestando atenção em cada movimento. Então, ao invés de você ficar pensando em um monte de bobagem, quando você está fazendo um movimento, você está ali concentrado, focado no movimento, né? E eu acabei de... terminei agora uma certificação em yoga lá com o Marcos Rojo, né? O Marcos Rojo é um professor excelente, né, de meditação e enfim, até recomendo quem quiser fazer yoga, fazer com o Marcos, né? Mas eu acho que o yoga é legal porque pelo menos você vai, no mínimo 2 vezes por semana, por 1 hora, você vai estar totalmente focado, centrado, e ainda não só com benefícios mentais, mas benefícios físicos. Sim. Eu fiz uma vez yoga, a minha maior preocupação era não cair. Eu fiquei tão focado na posição ali. Saí pingando da aula, mas é uma bela musculação também, às vezes, não é? Olha, depende do estilo e depende do professor, né? O que eu faço é o Hatha Yoga, que não é tão exigente, né? Talvez você tenha feito Power Yoga, eu não sei, né? Tem algumas práticas de yoga que aí entra numas viagens meio ocidentalizadas demais, né? Algumas práticas são mais circenses, vamos assim dizer, né? Muita alegoria, né? É igual a manga e o cream cheese no sushi, né? É inventar demais. Isso. Né? Então, mas eu recomendaria fazer yoga, porque você vai conseguir juntar 2 benefícios, um físico e mental. Né? O Natura, então, é um bom app para começar? É um bom app para começar. Se você estiver interessado realmente em fazer práticas de meditação, também buscar um bom professor de meditação, né? Ver se ele é certificado mesmo, né? Hoje em dia tem tanta picaretagem, gente. Tudo que começa a entrar no modismo acaba entrando numa coisa assim. Então, ver se a pessoa tem a formação, né? Enfim, ou se ele, vamos dizer assim, é monge mesmo, né? Hoje em dia tem tanta coisa que você fala assim, Jesus, né? Às vezes é um falso monge. Nossa, mas aí é doença. Tem muita coisa, gente, nesse mundo aí, infelizmente. Elisa, você tá orientando muita gente? Doutorado, mestrado? Eu tô com vários candidatos entrando agora, né, no próximo processo seletivo, mas agora eu tô com... Foram saindo, né, foram terminando, então agora eu tô com um aluno de mestrado e uma aluna de doutorado. Tá. Eles estão te dando trabalho? E sim, uma delas está trabalhando com Tai Chi. Né? E os benefícios do Tai Chi. E o outro está trabalhando com aprendizagem socioemocional, que é uma das coisas muito importantes agora entrando nas escolas, e ele está agora nesse momento avaliando o efeito em professores. Olha só que legal. De escolas públicas, nos professores. A gente está agora buscando uma verba para fazer o estudo com os efeitos nos alunos. Que bacana isso, que bacana. E na tua opinião, pela sua experiência, né, como professora, como orientadora de milhares de pessoas, quais que são os desafios da educação
de pesquisa daqui para frente? Bom, educação, você fala assim, nível de mestrado, doutorado? Exato. Ou educação... Mestrado, doutorado que precisa de muito financiamento aí. Então, a gente depende de muitas instituições. Eu acho que, em né? primeiro lugar, tornar as bolsas em valores decentes, né? Tá. Que é o que tem lá fora, né? A pessoa pode viver, se realmente se dedicar àquilo. Se dedicar. Né? Imagina, hoje em dia uma bolsa de mestrado, acho que é que depende da agência de fomento, mas, sei lá, R$1.100, R$1.300, você vai exigir que a pessoa tenha uma dedicação exclusiva. Uma de doutorado, R$2.500, você vai exigir que a pessoa tenha uma dedicação exclusiva. Né? É muito difícil. Né? Então, assim, inclusive eu tenho tido muitos alunos que são profissionais, trabalham e não podem, claro, ter uma bolsa e nem querem a bolsa, porque preferem trabalhar e liberar alguns horários da semana para... Alguns não, né? Pior que tem que liberar vários horários da semana, né? Mas, assim, do que uma bolsa. E é uma pena, né? De repente você tem, assim, aquele menino que quer se dedicar muito, mas... Não consegue. Não consegue. Viver como com isso, gente? E aí vira aquela evasão, né, de cérebro que o Brasil vive aí de uma forma muito triste, né? Muito triste, né? Muito triste. E não vai ter solução breve. Isso não... É uma pena, né? Os financiamentos para quem é pesquisador, né? Buscar os financiamentos também, então, são cada vez mais escassos, né? E eu não vou dizer que essa é uma coisa deste governo, é uma coisa que vem vindo, sim, né? Crônico, né? E que agora desandou, mas enfim, não dá para a gente atribuir a só um período da história, né? Mas você não está pensando em ir embora, não? Não. Fica aqui, pelo amor de Deus. Por enquanto, não. Tá bom. Mas os meus alunos foram embora. Foram embora. Abandonaram o bar. Então, essa minha aluna que ganhou o prêmio agora do Mobile Arts, ela está fazendo pós-doutorado na Dinamarca. E provavelmente vai ficar lá. O marido dela também já está lá. Uma outra aluna minha que terminou o doutorado, ela é engenheira, a outra também é engenheira, conseguiu trabalhar com ciência numa empresa desenvolvedora de aparelhos para neurociência na Alemanha. Legal. Né? Então, ela viajou para lá com a família toda. Né? Eu tenho um outro aluno também que fez o pós-doutorado em Harvard, mas ele voltou. Né? Mas também não foi trabalhar com Big Data em banco. Tá. Né? Quer dizer, uma evasão, né? De alguma maneira, porque não ficou na ciência. Não sei se ele pretende voltar. Mas é isso. Mas é importante que você teve aí um papel, né, na história aí do desenvolvimento dessas pessoas, né? E isso deve ser muito bacana, né? É muito gratificante a gente ver, né? E estimular que elas vão para os lugares melhores possíveis, né? Não vou querer reter uma pessoa numa situação que não é possível reter, né? Como sustentar essa pessoa aqui? Isso é uma coisa também. A gente percebe, principalmente, muitos professores se aposentando e eles não conseguem deixar um legado. Né? Então, basicamente, aquela linha de pesquisa, aquela área, vai para o saco, literalmente. Né? E as coisas se perdem. Né? Eu tenho um aluno muito bom também, um educador físico, o Rui Afonso, que ele se formou há algum tempo atrás, e ele está como jovem docente pesquisador no Einstein. Né? Mas, assim, realmente é um talento, é uma coisa diferenciada. Né? Fora da curva. Né? São as exceções. Mas... Enfim, como vai ser, né, a ciência... Mas eu percebo também que a coisa de ciência é muito complicada lá fora também. Né? Às vezes as pessoas falam assim, eu vou ficar lá... Na Alemanha, a gente tem algumas colaborações. Nossa, a gente conheceu uma pós-doc que está no 3º pós-doc porque ela ainda não conseguiu uma posição definitiva numa universidade. É muita burocracia também, né? É muita concorrência. Não, tudo bem, tem essas questões, mas tem muita concorrência. Tem muita gente boa com doutorado. Né? Quando eu terminei a graduação, nossa, se formou na USP, se ter a graduação já era garantia de que você ia ter emprego. Né? Eu estava tranquila. Eu fiquei tranquila no dia que eu entrei na USP, porque daí eu já falei, não, agora depois eu já vou ter um emprego em algum lugar. Né? Mas hoje, graduação não quer dizer nada. Nada, absolutamente nada. Aí a pessoa faz um mestrado. Mestrado sem ter um doutorado não quer dizer nada também, ou quase nada, né? Porque
quer dizer, vamos explicar. Não tem o seu mérito mestrado, mas você não vai conseguir ser um cientista só com mestrado. Exatamente. E se você faz um mestrado, eu imagino que você está almejando ter de alguma maneira uma carreira científica. Então, você vai precisar terminar o doutorado. Né? Mas você vai para as universidades, o próprio Instituto de Pesquisa onde eu trabalho, não tem nenhum pesquisador contratado que não tenha feito pós-doutorado. Agora, daquela graduaçãozinha que resolvia tudo para um pós-doutorado, você está vendo quantos anos mais? No mínimo 2, 4, no mínimo 8 anos a mais daquela sua graduação lá para trás. Isso se você emendar um com o outro, né? Se emendar um com o outro. Porque, assim, muita gente não consegue, porque você tem que trabalhar, e depois tem filho, aí tem não sei o quê. É um caminho muito longo, né? Muito longo. Eu mesma, eu estava trabalhando. Né? Enquanto estava fazendo mestrado, enquanto estava fazendo doutorado, enquanto estava fazendo pós-doutorado, eu estava trabalhando. Elisa, muito obrigado. Queria te agradecer por esse papo que a gente teve aqui hoje. Foi muito bacana. Valeu demais, Caio. Gostei muito bastante. Eu não sabia que você cozinhava. A gente precisa marcar um jantar aí a 4 mãos. Isso, com vinho. Com vinho. Muito bem. Obrigado, Elisa. Valeu. Valeu pela oportunidade. Pessoal, um abraço. Até o próximo episódio.